Meu irmão ou minha irmã, de qualquer igreja ou de igreja nenhuma, que queira refletir aqui conosco o evangelho desse domingo, dia 8 de janeiro de 2023, para refletirmos sobre as implicações da Epifania do Senhor. E o Evangelho é o de São Mateus, o primeiro do cânon do Novo Testamento, São Mateus, capítulo 2, do primeiro versículo ao 12º, do 1 ao 12. E como sempre peço que vocês deem pause aqui, procurem este evangelho, podem ver aqui mesmo na internet, ou procurar nas suas Bíblias aí no Novo Testamento, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, e ler. Se houver mais alguma pessoa junto aí, leia com essa pessoa, reflita com ela um pouco, para depois destravar o vídeo e participar conosco da reflexão que faremos aqui mais adiante, após a vinheta de abertura e após a leitura que vocês fizerem do Evangelho. Façam isso, por favor, porque eu não tenho condições de fazê-lo aqui por causa da minha deficiência visual que aumenta cada vez mais. Leiam este Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vimos no domingo passado, 1º de janeiro de 2023, os pastores de Belém fizeram uma greve, pararam com a produção, pararam com o seu trabalho, deixaram tudo para lá e foram a Belém para conhecer o significado do canto dos anjos e das estrelas. Mais precisamente da estrela que os acompanhou até Belém. Nesta reflexão do dia 8, dia que lembra a solenidade da Epifania, que foi dia 16, Natal para os nossos irmãos de tradição ortodoxa, da Igreja Ortodoxa em todo o mundo, principalmente a Igreja Russa, nós vemos os magos. E é bom que se alerte que não eram reis magos. Eu recebi inúmeros cards no dia 6, por ocasião do dia dos reis magos, mas não são reis. Não sei, não são reis. A tradição passou a considerá-los reis, mas eles não são reis. Eles não representaram império nenhum, reino nenhum. Eles foram em seus nomes pessoais e das suas convicções. Foram até Jesus. Então nos deparamos com os magos. E com os magos, nós veremos coisas diferenciadas do que as presenciadas pelos pastores de Belém. Uma que os magos eram estrangeiros, gentios conforme uma determinada concepção, ou pagãos para outra, provavelmente lá das bandas da Babilônia, hoje aquela região do Iraque, Irã, por ali. Portanto, estrangeiros que se dirigiram seguindo a estrela para conhecer Jesus. E nesta trajetória deles, algumas coisas se revelam, até porque outros textos que acompanham a indicação deste evangelho
textos das celebrações dominicais, celebrações eucarísticas, mostram Isaías, por exemplo, no capítulo 60, do 1º ao 6º versículo, sobre aquele que brilharia sobre as nações, cuja glória seria percebida por todos os povos, segundo o profeta Isaías. E um texto atribuído a São Paulo, em Efésios, você percebe a revelação que se deu a conhecer a Paulo, que se baseia também nos profetas. Então, o que se revela para os magos tem dupla face, duplo significado. Uma é a busca pelo Messias, pelo rei que traz um novo reino. É por ele que eles perguntam em Jerusalém, por onde passam. Perguntam para as pessoas, perguntam para Herodes: onde nasceu o Messias, o rei de Israel? Então, aí está a primeira face deste texto, que é permeada por uma busca permanente. E se é permeada por uma busca, evidentemente, os magos, que não eram reis, pertenciam a uma tradição que via nas estrelas divindades que precisavam ser entendidas e até adoradas. Mas também aproximada de uma outra tradição de caráter um pouco mais científico, que buscava estudar os astros, entender o que eles queriam dizer, entender as suas designações para a humanidade e para o universo. E estes magos, também não se sabe quantos são, não são 3, podia ser mais, podia ser menos, podia ser um só, que levaram 3 presentes. Estes magos buscaram compreender, entender, se deixar iluminar pelo evento do nascimento de Jesus. Mas não foi só isso que eles descobriram. Eles descobriram a faceta mais rubra, mais escura das trevas, como diz o texto de Isaías, que o mundo vivia em trevas. E eles como que batem com a cara na porta das trevas. Eles perguntam para todos nas ruas de Jerusalém, ninguém sabia de nada, até que eles se dirigem ao palácio de Herodes. Esse tirano que governou ou que tiranizou esta região, a Palestina inteira, do ano 37 ao ano 6º antes de Cristo, que promoveu um massacre dos revoltosos contra o Império Romano dentro de Jerusalém, em boa parte da Palestina. Ao se encontrarem com esse tirano, provocaram nele a curiosidade também de saber onde nascera o Messias, onde nascera Jesus. Daí então, Herodes, que tinha uma aliança, um acordo, um pacto com outro grupo que era codominante da Palestina, que eram os sumos sacerdotes e os mestres da lei, ele os chamou para que dissessem onde nascera o Messias, porque ele não tinha a menor ideia, até porque ele achava que existia só um império no mundo que deveria ser eterno, que era o império que ele representava, o Império de Roma.
E ele se achava um imperadorzinho, não mas um imperador da região. Graças à sua mentalidade psicopática de tirano. E lá, então, os sumos sacerdotes e os mestres da lei, os estudiosos, os fariseus, disseram: ele nasceu em Belém, como a ele se refere o profeta, ou se referem os profetas. Isaías se refere claramente que de Belém, que não deveria ser a menor das cidades, dos povoados do mundo, porque dela sairia o Messias. Embora lá também tivesse nascido Davi. Então, com este impacto, com esse encontro dos magos em busca de respostas, e a busca da resposta é a construção do conhecimento para entender o que se passa no mundo e no cosmos, eles trazem à tona o profeta, trazem à tona as sagradas escrituras, trazem à tona a própria fala de Deus que indica quem é o Messias, de onde e onde nascera o Messias. E aí eles revelam uma ginga de Herodes, uma maldade adocicada de Herodes, a tirania com uma fisionomia angelical de Herodes, que o chama em segredo, pedindo a eles que visitem o menino e depois retornem para dizer onde estava o menino e trazer mais informações sobre ele, porque ele gostaria de visitar também o menino. Isto se revela como uma malandragem, uma maldade, uma armação de Herodes. Como se viu mais tarde, ele depois realizou essa sua armação de maldade, de ódio, de crueldade, de massacre das crianças. Ele gostaria de começar isso já imediatamente, visto que ele ficou perturbado com essa notícia, visto que toda Jerusalém, quando se fala em Jerusalém, a casta dominante se perturbou com a notícia do nascimento do Messias, que haveria de trazer um novo mundo. E ali vem uma coisa interessante, ou duas coisas mais interessantes. Uma, se não fosse a presença dos magos, nos dá a entender esse texto de Mateus, Herodes não saberia nada sobre a estrela, ele não viu a estrela. Não saberia nada sobre a notícia do nascimento do Messias, ele não ouviu nada sobre isso. Os magos então trouxeram à tona esta agitação perturbadora para Herodes e para a casta dominante em Israel. Esta foi uma coisa muito interessante. E a outra é que Herodes, na verdade, queria usar o conhecimento construído pelos magos que perseguiram todos os caminhos e todos os riscos para conhecer estes mistérios. E ele queria roubar dos magos. Então, o que se aprende aqui nesse texto de intensa riqueza, iluminadora esta riqueza, lâmpada, farol dessa riqueza para os nossos dias, é que quem procurou conhecer Jesus não era do chamado povo prometido.
não era o chamado povo da promessa, não era chamada a herança de Abraão, mas eram os de fora, eram os ditos pagãos, eram os desconhecidos da experiência desta tradição. Então, este evangelho nos mostra que o mundo não é feito, não é para ser feito com um só povo. O mundo não é para girar em torno de uma só força de um império dominador. Mas que o próprio nascimento de Jesus, esta própria revelação intensa de Deus na intensidade de uma criança, demonstra que todas as culturas, todas as experiências devem ser incluídas e com elas se deve contar. Esta é uma lição preciosa para os nossos dias, quando vivemos a experiência da ruptura com o mundo unipolar, com o mundo dos fortes, com o mundo dos poderosos, do mundo dos sugadores das energias e das riquezas dos povos. Esta é uma lição para entendermos que há uma infinidade de culturas que se interessam, que buscam, que caminham e que se dirigem à fonte para beber nesta revelação máxima do próprio Deus que se faz Jesus, que se faz criança, lá em Belém. E a outra lição é que o conhecimento deve ser buscado. Por mais sacrifício que exista, por mais riscos que se imponham, o conhecimento é parte da própria experiência de fé. Quanto mais conhecimento sobre a fé que temos, tanto mais forte será a nossa fé. Tanto mais conhecimento sobre o evento revelacional de Deus, tanto mais claro este evento será para nós. E por último, quando se diz nesta linguagem antiga sobre o sonho, que é uma reserva de arquétipos, que é uma reserva de riquezas da personalidade humana, da cultura humana, quando os magos sonharam ou perceberam em sonho que não deveriam voltar ao Herodes, como ele pedira, como ele certamente exigira, sob ameaças, afinal ele era um tirano, afinal ele era chefe de forças armadas. Certamente os ameaçou, certamente os chantageou. Eles em sonho, isto é, perceberam ao acordar que não era o caminho correto o retorno por Herodes. E seguiram por outro caminho de volta para a sua terra. Esta é uma outra lição que deve nos acompanhar. A da não inocência com os tiranos, a da não inocência com os poderosos, a da não inocência com aqueles que se cercam de religiosos. Aqui Herodes se cercou dos sumos, dos chefes da hierarquia religiosa, dos teóricos da sua religião, que eram os fariseus. Não se deixaram enganar por toda essa parafernália e romper o retorno, romper a proximidade, romper o compromisso. Não se deixar intimidar, não se deixar usar e construir os seus próprios caminhos que não
o da morte, não o do mal, não o da opressão, não o do mundo unipolar. Seguir o caminho da diversidade, seguir o caminho do mundo multipolar, onde há muitos polos de entendimento e de relação entre os povos. Isso devemos aprender com os magos. Devemos sonhar como os magos sonharam, para seguirmos e construirmos outros caminhos em direção à terra que é nossa, a nossa terra. E finalmente aprendermos com os magos que a estrela interrompeu a sua indicação até que eles se reunissem com os magos, com Herodes, com os sumos sacerdotes, com os fariseus, e depois de receberem orientação fundante para encontrar o Messias, é que eles se dirigiram ao ponto certo. Isto é, a busca de formação, a formação qualificada, a formação que orienta, a formação que aponta o caminho certo, que aponta o objeto certo buscado, nesse caso deles, o Messias, que era Jesus de Nazaré, que eles encontraram no colo da mãe. Para encontrarmos Jesus é preciso fundamento. Esta é uma outra lição preciosíssima para os nossos dias. Nos nossos dias nós encontramos as igrejas naufragando por pura ignorância, por pura superficialidade, por navegarem na superstição, aderirem à tirania, aderirem ao mal, aderirem à destruição, aderirem às promessas maléficas contra a humanidade, principalmente contra os indefesos, contra os pobres. Esta é uma lição preciosa que recebemos dos magos. Nunca darmos ouvidos absolutos aos que dizem coisas provisórias ao saber da sua ganância, da sua ignorância e, sobretudo, da maldade que guia suas vidas. Nos fundamentarmos naquilo que, mesmo sem, digamos assim, sem a espiritualidade da busca dos magos, disseram os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Os profetas indicam que é Belém. Então, nos basearmos no que diz a Sagrada Escritura, a indicação profética, que, ao mesmo tempo que é pronunciada por aqueles que apoiam a tirania e a opressão, também denuncia a tirania e a opressão, se volta contra ela, denunciando que ela só faz o mal. Por isso é preciso voltar por outro lugar. Esta reflexão da epifania, da revelação de Deus, revelação grandiosa de Deus, nesta criança, nesse Jesus de Nazaré, nesta mãe que agarra esta criança, é a epifania que deve nos acompanhar sempre, nos estimulando na busca, nos estimulando no aprofundamento, nos estimulando na construção correta das informações e no trânsito justo do caminho que devemos trilhar na nossa volta. Que esta experiência dos magos, meu irmão e minha irmã, seja também a tua, de busca incessante, de busca ininterrompível, de busca, ora com os próprios sinais que os tiranos dão, buscando nas suas contradições, mas buscando, sobretudo, naquilo que a Sagrada Escritura indica
como caminho correto. Que esta experiência dos magos de não adotar em absoluto como força de verdade o que diz o tirano e o que impõe a tirania, seja também a tua, para que tu te libertes de todo o mal que se derrama nesse mundo para massacrar a humanidade, principalmente os mais pobres, oprimidos e perseguidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.